está ouvindo o podcast Mulheres Movimentam, um podcast sobre os trânsitos de mulheres pela vida e pelo mundo. Este é um espaço de diálogo para tentar entender o que faz nós mulheres nos movimentarmos. Eu sou a Flávia Shows, comunicadora, internacionalista, virginiana com ascendente em peixes e Vênus em câncer. E junto comigo está a Patrícia Silva, também internacionalista, sonhadora, leonina com ascendente em câncer e Vênus em virgem. Nesse podcast você vai ouvir um tanto de reflexão e um tanto de trivialidade. A gente fala sobre sonho e impedimento, sobre mover, mas também sobre saber ficar parada, sobre o que nos engrandece, mas também sobre aquilo que nos violenta, sobre amor ao outro e também sobre pertencer a si mesmo. Vem com a gente! Oi! Você sabia que agora pode ser um apoiador oficial do podcast Mulheres Movimentam? O link para a nossa campanha de financiamento coletivo está na nossa bio do Instagram. A campanha na plataforma Apoia-se nos auxilia na produção do conteúdo e conta com recompensas incríveis. Não se esqueçam de conferir. Você ainda pode nos apoiar classificando o podcast no Spotify, se inscrevendo no nosso canal do YouTube e compartilhando com as suas pessoas queridas. E aí, vem com a gente? Olá, gente! Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio do podcast Mulheres Movimentam. Eu sou a Flávia Shows e estou aqui empolgadíssima com o episódio do dia de hoje. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mulheres Movimentam. Estou falando aqui hoje diretamente do Porto, às 4h47 da tarde, onde os primeiros raios de sol da primavera estão aqui batendo no meu rosto, então eu estou bem feliz. E muito animada, porque hoje a gente tem uma convidada que está lá do outro lado, direto lá de Moçambique, para falar com a gente hoje. Sim, é a nossa convidada de hoje, a Maria Clotilde, ela é moçambicana, licenciada em teatro na Escola de Comunicação e Artes da Universidade Eduardo Mondlane. Ela é atriz e encenadora. Eu e Patrícia aprendemos hoje que encenadora significa também diretora. Então fica aí o aprendizado para todos vocês. Então ela é diretora de teatro também, ela já participou em mais de 20 festas e também já fez atuações em filmes. Ela é produtora e gestora cultural do agrupamento TP50 desde o ano de 2017. Ela também já foi professora de teatro no Colégio Arco-Íris. E além de tudo isso, Maria Clotilde também é gestora de programação da Fundação Fernando Leite Couto, que é um dos maiores centros de cultura da cidade de Maputo. Então, seja bem-vinda, Maria. Estamos muito empolgadas em conversar com você. Eu queria já pedir para você se apresentar, contar um pouco da sua trajetória pessoal e profissional até o momento atual. Olá, tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui a conversar convosco, estar aqui em 3 países diferentes. É sempre bom poder partilhar as coisas que a gente faz, porque nós insistimos como artistas, não só para nós, mas para os outros também. Nós fazemos não só para nós, para o nosso bem, para lavar a nossa alma, mas também para poder proporcionar bons momentos e incentivar aos outros para que entrem nesse barco e divirtam-se e aprendam. É sempre difícil me auto-apresentar, mas eu vou tentar porque a gente tem que saber um pouco de nós, temos que ter domínio de nós antes que as pessoas façam isso por nós, até porque para nós tomarmos as rédeas da nossa vida, nós temos que saber quem somos, o que fazemos, o que desejamos, o que projetamos. É por essa razão que eu começo. Eu acho que do início, porque é sempre mais simples começar do início. Eu sou uma miúda que nasceu numa família humilde. Minha mãe é bastante religiosa e eu cresci na igreja presbiteriana de Moçambique. Nessa minha ida à igreja, escola, casa, conheci um grupo que era de dentro da escola, que eu acho que é o habitual, eu acho que em várias igrejas isso acontece, que são as dramatizações de datas especiais, nascimento de Jesus, a Páscoa, um conjunto de datas especiais. E eu fiz parte da maior parte das vezes que se fez dramatizações. E uma das vezes, eu acho que a única vez que me marcou muito foi quando fiz a Elizabeth, que é irmã da Maria, ela grávida. E esse episódio foi um episódio muito especial, porque
É o momento em que duas irmãs se encontram. Depois de muito tempo, elas matam saudades. É um momento mágico, porque é um reencontro. E esse papel chegou a mim de tal forma que tocou-me tanto, mas tanto, e marcou-me. E a partir dessa representação que eu fiz na igreja, acabei aceitando um convite que me tinha sido feito por um colega lá da igreja para fazer parte de um grupo de teatro. Eu entrei para este grupo de teatro, chamava-se Mbenga na altura. Mbenga é um nome em Ronga, que é uma língua aqui local, e que significa alguidar. Então, era um grupo de igreja que funcionava na escola, porque esta igreja presbiteriana tinha uma escola comunitária e é onde eu estudava. Daí eu fiz parte desse grupo, fui participando em várias peças lá, e uma das peças que me marcou muito, que foi uma grande peça, foi o espetáculo que nós fizemos, Rei Édipo, que é um texto famoso, é um clássico. Eu fiz esse espetáculo e apresentamos no Festival de Teatro de Inverno, que agora é FIT, que é Festival Internacional de Teatro de Inverno. E aí nunca mais parei. Eu não fui atrás do teatro, ele que veio até mim. E daí eu fui convidada para participar numa peça, num outro grupo, chama-se Amizade. Descobri que na Universidade Eduardo Mondlane existia um curso de teatro. Eu estava a terminar meu 12º ano e pronto, fui estudar para o teatro. E como é que eu chego ao teatro? Foi uma coisa muito engraçada porque na minha casa eu disse à minha mãe, eu vou fazer o curso superior, vou fazer teatro. Nossa, isso não cabia na cabeça da minha mãe, que a minha filha vai fazer um curso de teatro, porque o teatro é uma arte que infelizmente já está a mudar. Infelizmente, durante muitos anos, é uma arte que é marginalizada. É conotada com pessoas que fumam, drogam-se, passam noites fora. E a minha mãe, eu acho que ela apanhava um treco quando eu lhe falei isso. Mas foi um processo. O primeiro ano, na minha casa, tinham projetado em mim uma pessoa que pudesse fazer outro curso. Que eu me lembro que meu irmão disse que eu tinha que me inscrever para fazer engenharia informática. Acho que foi isso que ele me disse. Eu fui lá, fiz os exames da admissão e tudo, fiz uma prova lá de matemática, eu tive uma miséria de nota, porque não era o que eu queria fazer, não era. Então, pronto, eu reprovei, obviamente, nas duas universidades que eu tinha me inscrito, que era a Universidade Eduardo Mondlane e a Universidade Pedagógica. Eu reprovei aquele ano, fiquei sem estudar, e no segundo ano eu disse assim, eu vou fazer aquilo que eu quero fazer. Eu fui, fiz as inscrições todas, sem avisar a ninguém, na minha casa. Na Universidade Eduardo Mondlane eu me inscrevi para teatro. E nós podemos escolher duas alternativas de curso, a primeira opção e a segunda. Caso eu não consiga ter uma nota suficiente para estar na primeira opção e tiver uma nota suficiente para estar na segunda, automaticamente passava para a segunda opção. Eu coloquei primeira opção teatro, segunda opção teatro. Era tudo ou nada, era o que eu queria fazer. Então, fui me inscrevendo em várias outras universidades, acho que eu me inscrevi em 4 universidades. E os resultados saíram, eu tinha admitido em todas eu tinha admitido. E eu parei para escolher o que eu quero fazer. E eu disse, olha, vou ficar na Universidade Eduardo Mondlane e vou fazer o curso de teatro. E assim foi. A minha mãe ficou arrasada, sério. Ficou arrasadíssima, mas ela pensou, olha, eu nunca tinha tido um comportamento mau, nunca tinha sido uma malcriada, sempre fui muito bem educada, então ela disse, olha, eu vou dar o voto de confiança e deixou-me fazer o que eu queria. Só que houve ali um pouco de choque entre eu e ela, porque eu escolhi fazer o curso de teatro e eu fiz dreads. E dread também é conotado como trança de pessoas arruaceiras, pessoas que não querem trabalhar, pessoas que são encostadas, pessoas que se drogam. E pronto, ela ficou acho que
uma semana sem falar comigo. Eu sou capaz. Se eu me proponho a ficar sem falar com alguém, nem que seja um ano, eu não falo. Então eu disse, olha, eu vou ter que educar a minha mãe. Então fiquei calada, quieta, ficamos na mesma casa uma semana sem nos falarmos, só que ela não aguentou, ela é mãe. E pronto, compreendeu que uma coisa não tem nada, absolutamente nada a ver com a outra. E pronto, de lá até cá fui trabalhando só em teatro, em direção. Quando eu fui para a universidade, eu só sabia que existia a ramificação de representação, de atuação. E quando cheguei lá, eu descobri que não, existe direção de teatro. E aí eu emigrei para a direção de teatro. De lá até cá, fui fazendo várias peças de teatro e sou essa encenadora, pronto. Que legal te ouvir, Maria Clotilde. Seguindo aqui o raciocínio, acho que você traz um pouco sobre a sua trajetória como artista e como foi se descobrir como atriz e como uma pessoa que queria estar no meio das artes cênicas. Aqui nesse podcast a gente sempre está falando sobre arte, né? E de modo geral sempre passam pessoas aqui do meio artístico para conversar com a gente e trazer as suas histórias. A grande maioria brasileiras. Nesse sentido, se você puder contar para a gente como é que é ser artista, mas no cenário moçambicano, assim. Eu acho que você fala um pouco desses estereótipos que, inclusive, são comuns, né? Acho que no Brasil também existe um pouco desse estereótipo em relação à vida artística, sobre como é a vida de um artista. Mas queria que você falasse um pouco mais sobre se é uma profissão valorizada, se existem dificuldades, se sim, quais são, o que poderia ser melhor. Ai. Porque quando nós falamos de valorização, a gente espera um certo tipo de comportamento sem querer estereotipar. Olhando para o contexto que eu estou inserida, acho que não falaria de Moçambique em geral, porque é um país grande, tem 11 províncias e, infelizmente, eu estou bastante inserida na capital. Conheço um bocadinho mais sobre a valorização ou não da minha arte, das artes cênicas aqui na capital e muito pouco das outras cidades, porque, infelizmente, ainda não existe uma rede muito grande de intercâmbio entre várias companhias lá de fora de Maputo, a não ser, talvez, um convite de um grupo, por exemplo. Não é constante isso acontecer. Então, vou me restringir a Maputo, que é onde eu tenho mais informações. Desde quando eu comecei a fazer teatro até agora, eu faço uma análise positiva, porque já esteve muito menos valorizado do que está agora, porque tem existido vários grupos, tem se criado vários grupos, amadores e já profissionais que existem há bastante anos, e esses grupos têm estado em comunicação com vários centros culturais. São salas de teatro, centros culturais que não são propriamente salas, anfiteatros que recebem com todas as condições para poder montar um espetáculo de teatro, mas são sempre lugares alternativos. E esses espaços alternativos têm estado a aumentar e o fato de ter uma meia dúzia desses centros culturais já ajuda bastante, ajuda aos artistas, aos grupos a poderem movimentar dentro dos próprios centros culturais. Hoje eu me apresentei na Fundação Fernando Leite Couto, amanhã posso me apresentar na 16 Neto. Então, aqui, alguns centros que têm permitido essa digressão entre os centros. Eu acho que são as principais fontes de rendimento para os grupos de teatro que existem a nível da cidade de Maputo e talvez de fora também, porque tem os que conseguem transporte, uma movimentação para vir para aqui com um projeto específico, vêm e conseguem fazer grandes espetáculos. Então, eu acho que de lá para cá houve um aumento de grupos, há grupos que surgiram, que acabaram, grupos que resistiram, que resistem até agora, e já posso dizer, não que conseguimos viver estritamente de artes cênicas só. Eu vivo de artes cênicas, mas eu vivo de artes cênicas, por exemplo, agregado a outras atividades, outras ramificações que têm a ver com artes cênicas. Eu fiz curso de teatro, mas eu dei aulas de teatro numa escola.
fiz curso de teatro, mas agora sou uma programadora de artes cênicas na Fundação Fernando Leite Couto. Então, não é necessariamente só a minha atividade que consegue manter. Então, há cada vez mais artistas que conseguem viver assim, desta forma. Eu faço teatro, mas faço outras artes relacionadas e posso dar aulas numa escola, posso propor um projeto a uma instituição não governamental e assim adiante. Não há uma estrutura, não existe uma estrutura fixa que ajude o artista a manter a sua atividade. Eu gosto de fazer uma comparação com o Brasil, com o SESC. SESC é um sistema que já lá existe, vocês podem propor um projeto de um ano ou de um X número de espetáculos, fazer num SESC ou no outro, e estar bem com isso. Aqui não tem isso. Montei um espetáculo, tem que ir propor a cada centro e nenhum centro faz uma temporada, por exemplo. Não há isto, porque os centros não estão preparados ainda para criar um trabalho de base, a apresentar, acompanhar e fazer todo um processo de produção e de distribuição do espetáculo. Mas esses centros culturais têm tido um grande contributo no desenvolvimento das artes aqui em Moçambique. Ainda temos muito que andar, muito que fazer, sim, mas eu vejo isso como um progresso muito grande desde que eu entrei no mundo artístico até agora. Eu acho que respondi, né? Que já traz um panorama bem importante, né? Porque a gente vem apresentando, eu sinto que a cada convidada de outros países a gente apresenta um tantinho sobre aquela realidade. E aí vai indo para áreas mais específicas, cada vez mais específicas. Então, acho que é super importante a sua fala. Acho que foi muito bem respondido. E aí eu fiquei aqui pensando, e ontem eu assisti uma entrevista sua, que a gente pode divulgar também no Instagram do nosso podcast, que é uma entrevista que você comenta que quando você era criança você vivia em três mundos distintos. Era a zona, que pra gente no Brasil seriam os bairros, a igreja e a escola, que em cada um você tinha uma persona, né, diferente, porque esses mundos, eles, de alguma maneira para você, pelo menos foi o que eu entendi, você me corrija, eles não conversavam entre si. Só que aí, ao longo da entrevista, eu percebi que sim, que eles conversavam, porque até você comentou aqui na nossa primeira pergunta que o seu primeiro papel foi na igreja, que aquilo te marcou profundamente. E aí eu achei curioso, assim, esse comentário, e fiquei pensando, né, nessa sua introdução e nos trabalhos que você foi desenvolvendo ali a partir dessa iniciação sua no teatro. E aí, felizmente, você, né, já nos presenteou aí com o seu processo para entrar na universidade também. E aí eu queria que você contasse sobre a peça Os Monólogos da Vagina, que sabemos aqui, eu e Patrícia, foi no final da sua graduação, que já é, né, um outro momento da nossa vida. Então, se você pudesse contar um pouco para a gente como foi esse processo, passar ali de uma primeira peça feita na igreja até esse momento já de estar tão empoderada e criar, né, estar ali numa peça intitulada que trabalha questões relacionadas a, enfim, né, ao ser mulher também. Então, se você pudesse contar, acho que seria bem legal. Nossa, Os Monólogos da Vagina é uma peça que marca muito o meu processo da técnica para o mundo real. Porque eu passei por duas fases. Eu acho que, em geral, as pessoas que vão para uma formação passam sempre por duas mudanças. Antes, eu fazia parte de grupos que eram amadores. E aí eu descubro que existe uma escola de teatro e eu vou lá buscar a técnica. É sempre uma adaptação aqui entre uma coisa e outra, um tanto difícil, mas que depois tudo faz sentido depois que tu entras neste mundo. Então, depois que eu entrei neste mundo, tive lá o meu processo estudantil, acadêmico, e eu decidi fazer como o meu projeto de final do curso, dramaturgia do som, diálogos e sons na cena. E depois eu pensei, como é que eu faço isso? Aí eu fui lendo vários textos e quando eu li Os Monólogos da Vagina, ai, minha querida,
Minhas queridas, eu decidi que esse era o espetáculo. Amém. Quando eu li Eve Esler, eu disse: esse é o meu espetáculo. E foi uma coisa muito curiosa, porque, pensando bem, eu acho que no meu curso, especificamente no meu grupo, foi a primeira miúda, a primeira ensinadora, que é diretora de teatro, a trabalhar um texto, não, já tinha sido a minha professora de encenação na defesa dela, que é provocante, que é trazer um tema muito pertinente, que é sobre a mulher e as suas peripécias, como dizem, e tudo que envolve o mundo feminino. Eu acho que foi a segunda. E há uma coisa muito particular, eu sempre gostei de trabalhar com as minhas professoras. Esse espetáculo, Os Monólogos da Vagina, a atriz, eu fiz o monólogo mesmo, assumi o título do espetáculo, fiz o monólogo, foi minha professora de representação. Então foi um desafio. Pensa numa estudante que está a terminar o curso e convida a sua professora de representação, de atuação, para ser a sua atriz. Primeiro foi a primeira ousadia que eu fiz foi essa. Eu achei bastante interessante porque a minha professora, logo que eu propus esse texto, ela não pensou nem duas vezes. Na hora ela disse sim, vamos fazer. E isso foi bastante motivador para mim, foi bastante motivador. E trabalhar esse espetáculo foi uma espécie de um clímax, sabe? Um clímax, a cerechinha por cima do bolo, assim, para dar aquele toque, porque eu procurei não resumir tudo que eu aprendi durante a formação, mas fazer o que eu habitualmente ou normalmente eu não teria coragem de fazer. Se eu olho para a forma como eu fui educada, a forma como eu cresci, a forma como as mulheres educam as mulheres aqui, fazer esse espetáculo é fora de questão. E eu me propus, se eu tenho que fazer uma defesa, tem que ser alguma coisa que eu tenho que me desafiar a fazer, a enfrentar a sociedade, mostrar que nós as mulheres podemos fazer coisas, podemos falar de nós, podemos falar dos nossos desejos, das nossas frustrações, das nossas preocupações, preocupações do mundo, das mulheres não só da minha cidade, não só do meu país, mas das mulheres de África, das mulheres do mundo. Tanto que esse texto por si já aborda um tema que é universal. A Eve Esler, quando ela fez essa pesquisa, porque é uma pesquisa, são vários depoimentos que ela foi recolhendo em várias partes do mundo, com mulheres adolescentes, jovens, adultas, idosas, crianças, negras, brancas, amarelas, todo tipo de mulher. Basicamente, uma das coisas que ela perguntava em geral era a relação que as mulheres tinham consigo mesma, com as suas próprias vaginas, com o seu corpo, com a sua sexualidade, com o seu íntimo, como é que elas lidam com isso. E ela se surpreendeu bastante com as respostas que ela foi obtendo, e eu achei nas respostas, nos depoimentos que ela colocou no seu livro, a coletânea de depoimentos, eu li aquele texto e eu disse, isto são respostas de qualquer parte do mundo, porque aquele texto, quando eu li, me identificou. Identificou a minha professora, a minha atriz, identificou as pessoas que estiveram ali a assistir, identificou a todos. Então, foi um espetáculo muito marcante para mim. Foi uma das primeiras grandes oportunidades que eu tive de abordar assuntos muito sensíveis. Não foi a primeira vez que eu trato desses assuntos, não foi. Porque eu sou ativista, fui ativista, já parei, mas ativista para sempre. Ativista, fui formada em saúde sexual e reprodutiva já desde 2008 e já participei em várias palestras, várias formações sobre saúde sexual e reprodutiva, e é um assunto que eu já conhecia. Mas a forma como eu trabalhei este assunto no espetáculo foi de um jeito que
Não há outro, identificou-me, arrepiou-nos a todos. Por isso que eu elenco esse espetáculo como um marco na minha vida. Eu acho que ficaria aqui a falar sobre Monólogos da Vagina até o infinito, eu acho. Bom, dando seguimento aqui, indo um pouco mais para a questão mais pessoal, no levantamento inicial que a gente fez das informações, você destacou ali algumas conquistas pessoais e destaca principalmente a conquista da sua casa e a sua ida para o Brasil. E aí queria que você comentasse um pouco como é que se deu esses momentos na sua vida, a relevância que tiveram para você. Ah, eu até arrepiei aqui. Até arrepiei um bocado. Então, vou começar por onde? Pela ida ao Brasil. Foi a primeira conquista que aconteceu na minha vida, assim. Lembra que eu falei que a minha mãe ficou toda desapontada porque eu escolhi fazer o curso de teatro? Logo no primeiro ano, participei em umas coisas muito boas aqui, inclusive num espetáculo muito bom que se chama... É brasileiro, eu acho que é do Chico Buarque, que é... Só me lembro da música. Joga pedra na Geni, ela é feita para matar. Ai, meu Deus. Como é que é? Ópera do Malandro! Mas a gente não pode colocar a música por causa dos Yeah. direitos da Genise Zeppelin, senão a gente colocava. E também ninguém aqui é boa cantora para cantar, né? Mas Para cantar eu deixo para minha irmã, que ela é cantora, é formada. Então, é. para cantar eu deixo para porque eu sou um desastre. Pronto. Então, logo no primeiro ano, continuando, eu fiz parte desse grande espetáculo, que foi muito bom. E ela foi lá, eu fiz questão que ela fosse assistir, para ela saber o que eu ando a fazer na universidade, para tentar aqui trazer ela para o meu mundo e tentar perceber que afinal, não é uma coisa de todo mal. Na verdade, nem é mal ser artista. Mas eu precisava fazer esse processo com ela, de convidá-la para este mundo e perceber que eu escolhi, o que a filha dela escolheu fazer da vida dela, né? Então, isso aconteceu no primeiro ano, ela já foi entendendo ali. E no segundo ano, logo no primeiro semestre, eu acho que eu fui para o Brasil dia 17 de janeiro, entre janeiro e fevereiro, já não me lembro bem aqui o mês. E tem isso, né? As mães, quando sabem que a minha filha vai viajar e tal, vai conhecer o mundo, não sei o quê. Ela ficou tão empolgada, mas mais empolgada do que eu ia viajar, que ali começou a despontar, sabe, um orgulho, uma aceitação cada vez mais próxima do que eu sempre desejei que ela sentisse por mim, pela minha escolha. E ela foi entendendo o que é que eu estou a fazer. Eu me lembro que a primeira vez fui para Rio Grande do Norte, fui para Natal, para Glomes Camp, que é um acampamento global que acontece de um em um ano. Ele não tem um país fixo para acontecer, já aconteceu em 2019 em Moçambique, depois em 2017 no Brasil, vai rodando pelo mundo todo, mais de 150 países participando. Então, aquilo foi um grande acampamento, sabe? Um grande acampamento. Então, ela foi já começando a ter uma nova opinião sobre o curso de teatro, sobre as artes. Mas a vez que me marca muito foi a minha segunda vinda ao Brasil, que eu costumo comentar porque há duas coisas aqui que identificaram, que me marcaram nessa viagem. Primeiro porque foi uma viagem à louca, né? Acordei numa manhã do nada, eu entrei, comecei a investigar sobre passagens de avião para o Brasil, porque quase metade dos meus amigos que estavam cá eram brasileiros e de repente todos voltaram para o seu país. Pesquisei e encontrei lá uma passagem muito barata, muito, 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 quase uma oferta, e eu comprei a passagem e fui passar um mês no Brasil. Fui ficar 2 semanas em São Paulo e depois fui ficar 2 semanas em Belo Horizonte e voltei para São Paulo para poder voltar, né, por Guarulhos. E o que aconteceu? Como eu ia a passeio, eu pensei, não, se eu vou a passeio, vou turismo, eu preciso fazer alguma coisa, ter conexões. Então eu fui falando com os meus amigos, fui identificando algumas casas de teatro aí e fui marcando algumas oficinas
a oficinas de teatro, trazendo uma coisa muito particular de Moçambique. E o tema que eu abordei nessas minhas oficinas era da capulana, máscara, a performance teatral. A capulana é um tecido aqui que nós temos, moçambicano, com estampas que vocês equivalem a canga, eu acho. Acho que é canga. E pronto, só que há uma diferença porque tem um tecido bastante diferente. Quem quiser pode pesquisar aí na Google, vai ter aí uma ideia do que isso é. E pronto, marquei várias oficinas, vários workshops, e assim foi a minha estadia no Brasil. E uma coisa que eu queria muito comentar, que eu sempre faço uma espécie de uma comparação entre a vida social daqui e de São Paulo, uma coisa que me chocou, que é uma coisa que não acontece em Moçambique, se acontece eu desconheço. Eu vi uma família inteira, estou a falar de mãe, pai, filho e 2 ou 3 filhos a viverem na rua e muitas vezes por baixo de um prédio luxuoso. E o que me chocou mais, muito mais ainda, foi ver pessoas a saírem do prédio, todas bem vestidas, engravatadas, às vezes com carros gigantes, e a passarem por frente daquela família. Era como se aquela família fosse invisível, como se ela não existisse, como se não estivesse a passar por nenhum tipo de dificuldade. Por que que eu falo isso? Por que que eu digo que isso me chocou muito? É porque, fazendo uma comparação, uma ponte para como funciona, talvez, pessoas que vivem na rua aqui em Moçambique, em Maputo, muito especificamente, é difícil encontrar alguém, uma família a viver na rua. Temos a teoria onde come um, come dois, onde comem dois, comem três e assim sucessivamente. Se a minha família perde a minha casa é pequena, só tem um quarto, só tem dois, vai caber na minha casa para poder viver. Vai caber sobre o meu teto. É inadmissível deixarmos uma família inteira vivendo na rua. Agora, não é que não exista viventes de rua, não. Não é isso, existem. Mas são um grupo muito específico. Ou é uma pessoa que está metida em vícios, abandonou a sua casa, vive nas ruas, ou é uma pessoa que tem perturbações mentais, que sai, vive na rua, ou um grupo que eu acho também um grupo muito sensível, que são crianças que às vezes são maltratadas nas suas casas e decidem fugir. Então, são grupos muito específicos. Essa era a minha partilha sobre essa experiência, sobre o choque. Entretanto, foi uma das grandes experiências que eu tive, a melhor experiência que eu tive e que me deu uma certeza muito boa e muito grande foi que eu conheci um encenador, que é um diretor de teatro, que chama-se Marco Aurélio. Ele é uma pessoa idosa que sofre de uma doença que se chama Alzheimer e ele abriu os ensaios dele para eu poder participar dos ensaios e tal. E quando eu cheguei lá, eu vi o senhor, eu disse, ok, eu não tenho problemas na minha vida. Por que que eu não vou dar um input nas minhas coisas, nos meus projetos de seguir? Se o Marco Aurélio, um senhor de idade que sofre dessa doença, é o primeiro a chegar na sala de teatro, é o último a sair da sala de teatro, está lá, mesmo com as suas dificuldades motoras, está lá e é uma pessoa extremamente inteligente, um diretor incrível. E por que que eu, Maria Clotilde, que ainda acho que tenho energia para fazer as coisas e para movimentar, não faria? E eu saí de São Paulo, depois de conhecer o Marco Aurélio, eu disse, eu vou movimentar. Essa foi a certeza que eu tive depois que eu saí daí. Então, é sempre o 880, né? Há sempre o que me marca pela negativa e o que me marca pela positiva. Eu acho que é sempre bom partilhar isto. Sobre conquistas, eu coloco, não em primeiro lugar, mas com uma importância muito grande, que eu tenha conseguido comprar uma casa
Primeiro foi o meu fim da universidade, que é uma conquista muito grande para qualquer acadêmico, é uma grande conquista. E depois que eu terminei a faculdade, eu comecei a ter outra forma de pensar sobre a vida, sobre as coisas. Eu queria ter um espaço que fosse meu e que a casa da minha mãe já era um lugar muito pequeno para mim. É um lugar gigante, tem um quintal gigante, mas não é isso. A minha privacidade já era maior do que o sítio onde eu morava. E para mim, ter conseguido ter esta casa, ter várias outras conquistas, mas esta para mim foi uma conquista que, na verdade, marca verdadeiramente um crescimento, um pulo de vida de uma fase para outra. Marca uma liberdade, marca um estar comigo mesma que depende de mim. Então, é isso. Porque eu acho que a liberdade, estando inserida numa família com a regra de outras pessoas, não é igual estar inserida na sua própria casa, na sua família, minha vida, minhas regras. Não é igual. Eu acho que é isso. Sim, maravilhoso. É bem isso. Eu acho que todo mundo, né? Mesmo aquelas hashtag não donas e proprietárias de um imóvel, quando a gente conquista mesmo, seja através do suado aluguel, é muito delícia esse momento, né? Muito É gostoso. isso, é minha vida, minhas regras, sabe? Exato, é. Queria aqui fazer a nossa última pergunta e a pergunta que a gente faz para todas as nossas convidadas, que é o que te movimenta, da onde vem esses anseios, essa energia, essa força para realizar tudo isso que você compartilhou aqui com a gente. Isso é uma resposta que eu tenho muito clara na minha cabeça. O que me movimenta é a vontade de ver o mundo melhor. É a vontade de ser feliz. Ser feliz, gente, ser feliz. Porque o movimento é isso. É isso, é fazer o bem, sabe? Influenciar na mudança. Isso é uma coisa que eu tenho muito bem clara na minha cabeça. Sim, e eu acho incrível, assim, porque para todas as mulheres ou pelo menos a grande maioria das mulheres que passam por aqui, a gente faz essa pergunta, tem sempre um senso de coletividade, assim, muito grande na resposta. A vontade de, ai meu Deus, mulheres, dominem o mundo todo. Assim, é o melhor, né? Bom, a gente entra agora no nosso momento preferido aqui desse podcast, que são os nossos quadros, onde a gente faz trocas e pega sua caneta e seu papel aí, já anota as nossas indicações. Flávia, quer começar? Estou aqui pensando, ontem eu comecei a ouvir um podcast que a minha amiga compartilhou, que é da Rádio Novelo, que é maravilhoso. Eu já tinha ouvido da história do Bolsonaro, que eu esqueci o nome, mas está indicado em algum lugar aí, pessoal, na primeira temporada, e esse se chama República das Milícias, e eu ainda estou no primeiro episódio, mas é baseado num livro do Bruno Paes Manso. Ele é um podcast original da Globoplay, e eu já estou achando muito interessante nesse episódio. Enfim, ele vai falando ali do contexto do Rio de Janeiro e da disputa de territórios e como que, né, a situação chegou nesse ponto de calamidade que está. Então, eu estou achando bem interessante. A minha outra indicação é um livro que eu não terminei, talvez não vá terminar, mas eu achei muito bom. Eu não vou terminar, eu acho, porque eu não estava no momento certo para ler ele. É um livro sobre luta. Eu tenho lido muitos livros que me fazem entender esse processo quando a gente perde alguém. E muitos têm sido muito bons, mas esse específico eu fiquei muito ansiosa. Eu estava lendo no domingo, eu estava para pegar um voo, e aí meu voo atrasou. E aí começa com o livro falando assim, aquela que já vai dar spoiler, mas é na primeira página. E um dia estávamos no jantar, estava tudo bem até que não estava mais. Então, é uma escritora que ela perde o seu marido. O nome do livro é O Ano do Pensamento Mágico. O nome da autora é Joan Didion. E aí ela começa com essa cena, né, que a nossa vida é isso, na verdade, que a gente vai vivendo, e de repente, pronto, tudo muda, nada mais é do jeito como a gente conhecia, estava acostumado. Então eu estava já num momento de muitas inseguranças e incertezas, esperando um voo atrasado, depois de passar um dia com neve. E aí, de repente, eu fiquei lendo a tarde inteira, né, ali esperando.
E aí cheguei no avião e, gente, eu fiquei rezando para Deus. E assim, eu não tenho mais medo de pegar voo, mas fiquei com medo, fiquei muito ansiosa, porque daí só comecei a pensar em tragédia, ai, foi péssimo. Então, assim, é um livro muito bom, muito bonito também. Ela traz várias reflexões importantes sobre o luto, só que eu recomendaria esse livro para ler num momento de tranquilidade, não de tanta estabilidade. Então, essa é a minha indicação do dia de hoje. Paty, quer trazer a sua? Gente, estou no meio de um processo de mudança de casa e bagunça e confusão na minha vida. Então, não tenho indicação de leitura para fazer nesse episódio e também não tenho ouvido muito podcast. Mas vou fazer uma indicação de algo que tem feito a minha cabeça nessas últimas semanas. São duas meninas, a Tasha e Tracy. Elas são meninas de 26 anos que estão aí estourando na cena musical. Vou indicar duas músicas específicas que eu escutei todos os dias dessa semana. Uma chama Diretoria e a outra chama Cachorras Kamikazes. Elas estão na cena do rap no Brasil e recentemente participaram do Lady Leste, da Glória Groove, o último álbum que ela lançou, maravilhoso, amo essa artista! E elas gravaram juntas e estão fazendo muito sucesso no Brasil. Elas são responsáveis por um novo movimento no Brasil que chama Expensive Shit, que também é o nome do blog delas. Esse movimento, ele visa a valorização da autoestima e autonomia de jovens negros por meio de conhecimento, arte, moda e informação. São filhas de um pai nigeriano e uma mãe BR, então isso também já diz muita coisa. São da periferia, falam sobre a periferia, e, enfim, todas as músicas que elas fazem são maravilhosas. Fizeram um desfile muito recentemente de criações próprias, independentes, sobre orixás. Então, convido aí todo mundo que quiser conhecer e saber um pouco mais da história dessas duas meninas, ou ouvir um pouco de música diferente aí, a conhecer o trabalho delas. Clotilde, suas indicações? Eita, eu estou aqui a pensar qual delas, que eu tenho muitas que eu vou fazer. A sério, eu confesso que estou um bocadinho a pensar aqui. Então, vou trazer duas. Talvez a terceira apareça por si só. Que é, eu sou muito pró a mulheres artistas que estão a movimentar e jovens. Por isso eu indico aqui uma miúda ela é rapper, faz parte da Revolução Feminina e ela é escritora, poetisa, e agora ela lançou o último livro dela, que se chama Para Enxugar as Nódoas dos Meus Olhos, que é Enia de Panga. Por que eu falo dela? Porque ela é uma feminista, é uma mulher que luta por causas sociais, por igualdade, direitos da mulher. Então, para além de ser minha amiga, para mim, para mim, ela é uma jovem que precisa ser mencionada, precisa ser espalhada, compartilhada, para que muitas mais mulheres a conheçam. E ela, nos poemas dela, ela traz muito essa questão de erotismo, que é um assunto muito pouco falado, traz muito a questão do direito entre as mulheres, a indignação sobre a forma como o machismo existe no nosso seio. E a segunda indicação é de mais um grupo, três amigos que fazem um podcast, chama-se Pontes. Por que eu indico esse grupo? Porque eles falam sobre tudo, falam sobre o nosso cotidiano, nosso dia a dia, as coisas que nos afligem, falam sobre a alma, falam sobre as relações, sobre tudo. E é um grupo de jovens muito visionário. Então, eu indico Pontes para que a gente possa compartilhar e saber um bocadinho mais sobre estes meninos. Talvez eu indique a última pessoa, que é uma artista que eu adoro muito, é minha amiga também, a Helena Baú. Ela viveu no Brasil cerca de 7 anos, viveu em São Paulo. Por que eu indico ela? Porque ela traz a essência das coisas da vida. Ela faz a música dela, constrói a música dela a partir de jogos tradicionais africanos, de cantos tradicionais africanos. E ela tem como mentores, como professores, como pessoas que ela admira, que segue os trabalhos dela, os Barbatuques e a Maria João.
Então, é uma mistura de técnicas juntando com os jogos que são tão perto de nós, que construíram a minha infância, e ela pega desses jogos e dá um upgrade e junta outras técnicas, eu amo a Helena Paola. O álbum dela, que ela fez enquanto vivia no Brasil, chama-se Nômade, então é um álbum que eu recomendo muito para vocês. Gente, aqui, muito obrigada primeiro pelas indicações. Maria, a gente só tem um comentário que não sei se vocês perceberam, mas a gente inverteu a ordem dos quadros. Mas pontualmente hoje estamos fazendo dessa maneira, por motivos de eu e Patrícia desligadas demais. Então a gente vai dar seguimento aqui e finalizar então hoje com o nosso quadro maravilhoso, que é o Que Sobe, que é um quadro que a gente compartilha uma anedota, algo que aconteceu com a gente aí num período de tempo que pode ser desde ontem a anos atrás. Que sobe. Vou começar aqui hoje. Mas nesse momento eu queria falar para minha mãe, especificamente, abaixar o volume. Aí... Agora é que ela não abaixa mesmo. Ah, mãe, sai do podcast. Não, mas é porque minha mãe é muito preocupada, e com razão, né? Ter uma filha viajando o mundo é difícil. E não é nada sexual. Então tá Mãe preocupada ou mãe que conhece a filha que tem, né? Não, então, estava eu indo foi a minha primeira viagem depois da vacina, depois de ficar todo o tempo de Covid sem pegar um avião, sem chegar perto do aeroporto. Eu fui para o Havaí, que foi uma experiência muito maravilhosa. Foi para uma ilha que se chama Oahu. E durante o voo, quando eu estava indo, eu conheci um menino que era bem novinho, acho que ele tinha a idade do meu irmão, deveria ter uns 20, 22, talvez 19, não sei. Carinha jovem. E aí conheci ele, a gente foi conversando, quase, né, um tempo do voo, depois cada um dormiu. E aí ele me falou, ficou contando o que ele estava indo fazer, que ele estava indo para se graduar, porque ele estava em Oahu, a família dele era do Havaí, e ficou me contando, né, da cultura das ilhas, então foi bem interessante, aprendi bastante. E aí, em certo momento, quando a gente já estava para aterrissar, ele me chamou, falou que ele poderia me dar uma carona pro hostel que eu ia ficar. E aí, aquela hora que você pensa, confio, né, na bondade do ser humano ou o quê? O que eu faço? Aí, o que eu fiz? Eu tirei uma foto escondida do rosto dele. Enquanto ele não notava, enviei, né? Quando a gente desceu no aeroporto, eu tinha sinal, já enviei o nome dele, compartilhei minha localização, fiz o que eu poderia fazer tendo tecnologia ao meu favor, mas ele parecia muito, muito bonzinho mesmo. Enfim, a gente trocou tanto ali que não parecia uma pessoa, não sei, né? A gente pode cometer erros, mas eu confiei. E quem ia vir buscar ele era a avó dele. Então, eu achei, gente, uma avó. Na avó eu confio. O perigo pode ter uma história que envolve uma avó. Exato. Então a avó dele ia buscar no aeroporto. Eu falei, pronto, né? Maravilhoso, eu amo avós. E aí eles realmente fiquei lá esperando, né? Numa distância que se eu visse que não era avó nenhuma, um homem de 2 metros já saía correndo. E aí, realmente, chegou uma senhorinha muito fofa dirigindo e levou a gente. Entrei no carro, fui, a gente conversando, e eles tinham que fazer algumas coisas antes de chegar no destino que eles iam me deixar, e a gente parou. Olha que fofo, gente. Eles compraram almoço para mim. Eu falei, não precisa, deixa que eu pague. Ela, não, seja bem-vinda, eles são muito acolhedores. E ela ficou tão contente de receber alguém do Brasil, assim, que, nossa, eu fiz o dia, assim. Então, a gente foi... Comprou almoço, depois eles me levaram numa loja local, que eles têm esses colares havaianos, se chama Lei. Então tem um colar para cada momento. Então, como eles estavam nesse momento de graduação, a loja estava cheia de pessoas buscando os colares. E eles são todos, não é como no Brasil, a gente vê muitos colares plastificados, né? Uma coisa meio cômica até, muito, muito de turista, assim. E lá realmente são feitos de flores, assim, então eles ficam todos guardados dentro de refrigeradores. E cada um tem um significado. E aí eu entrando no carro, fiquei lá curiosa, aprendendo sobre a cultura. E aí eles me trazem um colar também, muito lindo, de todos Ai, que fofo. flores rosas, e você coloca assim mais perto do ombro também, não é tanto
em volta do pescoço. Aí me explicaram tudo, enfim, depois de um almoço, de uma conversa e do meu colar de flores de boas-vindas ao Arro, eles me deixaram no hostel e deu tudo certo, eu fiquei segura, foi maravilhoso. Eu falei, ai, que lindo. Dá um quentinho no coração, né? Eu falei, ai, que gostoso chegar assim. E para mim, assim, quando eu viajo, eu gosto muito de ver a maneira como as pessoas realmente vivem. Não só fazer o roteiro turístico, assim. Então foi muito legal. Eu fiquei lembrando ao longo da semana assim, que eu podia trazer. Aí eu fiquei, essa história é legal, deu tudo certo. Falei, vou compartilhar ela. Então é isso. Eu que fiz Ai, uma muito versão bem. sobe, sobe, sobe hoje. E, Paty, quer compartilhar? Flávia, pai, Sim. please. Depois de teres compartilhado isso, eu acho que eu quero entrar no meio aí. Então vai, Clotilde, traz a sua primeiro. Só vai. Não, sabes por quê, Flávia? Que aconteceu uma coisa mais ou menos igual ao que tu acabaste de contar comigo. Porque aqui é assim, eu fazia a minha faculdade, entrava de manhã às 7 da manhã, e às 7 da manhã é um horário de trânsito, mas pensa num trânsito imprestável. Então, eu vou de transporte público e o transporte público não funciona como deveria funcionar, então já viu, é isso. Eu e minha colega chegamos na paragem e à espera de um transporte público. Só que todos chegavam muito cheios, que só passavam, às vezes não paravam, e os que paravam, paravam porque tinha alguém que quisesse descer naquele ponto, só por isso, e seguia. Nós estávamos quase atrasadas já, e tínhamos uma avaliação para fazer esse dia. Então, o que aconteceu? Parou ali um minibus, que é um carro meio transporte público, mas minúsculo, parou para levar as pessoas. Tipo, quem quiser, vai. Disse que ia para um lugar para baixo da cidade, que é onde mais ou menos nós íamos. Então, só eu e ela entramos naquele carro. Então, entramos, fechamos a porta e tinham dois moços lá dentro, lá na frente, o motorista e o que fica ao lado do motorista. Então, nós fomos andando, e daqui a pouco a pessoa pega o telefone e liga. E diz assim, alô, eu já consegui, eu tenho aqui duas cabeças, eu daqui, eu consegui, estou a vir direto para aí, e pensa numa pessoa congelada no meio do carro, ele trancou as portas, já tranquei as portas, não tem por onde sair, nós estamos a vir para aí agora, o business está feito, congeladas, já ouviram uma coisa dessas? Congelamos, não conseguimos nem olhar uma para a outra, não conseguimos nada, absolutamente nada, nada. Só que os moços foram andando e daqui a pouco eles desataram a gargalhar, sabe o que é gargalhar? Mas soltaram uma gargalhada. Eles estavam a brincar, estavam simplesmente a brincar. Vocês não podem subir numa boleia de pessoas estranhas. Foi isso que eles quiseram passar para nós. Foi um momento muito tenso, mas muito tenso, num momento muito tenso. Foi o que nós passamos naquele momento. Mas depois daquilo, nós taxistas começaram a tranquilizar-nos, tipo, não é nada disso. Deixaram-nos na porta da universidade, tudo e tal, 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 tal. Mas dali eu aprendi que eu, caro de estranho, nem pensar, nem que a vaca tussa, eu vou para lá. Nossa, Clotilde, você me fez muito lembrar uma história, meu Deus. Olha, eu ia contar outra história, meu, que sobe. Depois dessa. Não, eu lembrei da gente na África do Sul, Patrícia, da arma. Essa pesada, deixa eu outro episódio, senão minha mãe nunca mais vai me deixar. Não, a gente começa com flores e termina com uma arma, não é legal, gente. Não. A Clotilde, a hora que você falou do trânsito de Maputo, já me deu um negócio aqui no coração, porque eu lembrei o trânsito que era lá de manhã, eu nunca tinha visto nada parecido, as ruas mesmo travadas, cheias de carro, como é que chama? As motos que andam por cima das calçadas, gente, eu adorava aquilo. Sim. Eu amava, a gente voltava das festas de madrugada dentro daquilo. Bom, eu lembrei da história que eu vou contar, e aí eu alterei completamente aqui a minha história. Que foi quando eu cheguei em Maputo pela primeira vez, em 2015. Não era a primeira vez que eu viajava de avião, mas foi a primeira vez que eu fiz um voo internacional.
E a primeira vez que eu saía do país. Então, era tudo muito novo. A gente estava no intercâmbio pela universidade. E as recomendações que a gente recebeu foram: olha, vocês chegam no aeroporto, a universidade vai buscar vocês e vai ter alguém lá à espera de vocês. Então, a gente foi tranquilamente, né? Tínhamos ali a carta da universidade e chegamos no aeroporto, não tinha ninguém para pegar a gente. E aí foi uma loucura, porque aí a gente começou a ficar desesperada e manda mensagem para um, manda mensagem para outro. A universidade não veio pelo fuso horário. No Brasil era madrugada, então não tinha como ninguém no Brasil ajudar a gente ali naquele processo. A gente pegou uma lista telefônica e ligou no alojamento da universidade. Aí a gente falou: olha, a gente está aqui, chegamos e ninguém veio buscar a gente queria o endereço do alojamento, ou saber se alguém pode vir buscar. Aí o rapaz: olha, eu moro no alojamento da universidade, mas eu não sei nada disso, eu só moro aqui. Eu falei: mas seu número está na lista telefônica. Ele: meu número está na lista telefônica? Como assim? Imagina isso. Não, e aí ele falou: meu Deus! Foi um desespero. Daí ele falou assim: eu vou dar o telefone para vocês do Centro de Relações Internacionais da universidade, que é quem vai buscar vocês. Aí a gente ligou no Centro de Relações Internacionais, e aí a mulher falou assim: olha, desculpa, o motorista não foi porque ele tinha uma pessoa mais importante para buscar. Ai, meu Deus, eu estou a dar uma gargalhada, mas isso é muito triste, meu. Piora, ou melhora, fica mais engraçado. Daí ela falou assim: pega um táxi e venham para cá. Só que esse telefone de onde a gente estava ligando foi um rapaz que estava lá no aeroporto que emprestou o telefone. Nossa. E ele estava lá para buscar um pessoal que ia chegar de viagem, que ele trabalhava para um hotel. E daí o pessoal não chegou. Aí ele falou: olha, se vocês quiserem, eu levo vocês até a universidade e não tem problema. Eu vou só cobrar um valor de vocês. Aí a gente combinou com ele o valor e tal, confirmamos que os taxistas eram aquilo mesmo, e fomos com esse rapaz. No meio do caminho tinha uma blitz da polícia. E a gente muito animada, tirando fotos e tal, da janela. Ai, meu Deus, país novo, que lindo, maravilhoso. E a blitz da polícia pediu para o carro parar. E o cara furou a blitz da polícia e saiu correndo com a gente dentro do carro. Nesse momento, eu fiquei muito preocupada. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? Estou sendo sequestrada. Por que ele parou? Mas foi tudo alarme falso, entendeu? Ele só furou a blitz mesmo. Chegamos na universidade, deu tudo certo. Eu tenho essa memória tão viva, as duas, a Patrícia e a Adriana chegando abofada. Como que fala isso em português? Afobada. Afobar? Abofada é ótimo. Chegando afobada, assim, nossa, gente, o que é isso? As duas vieram nadando do Brasil até Moçambique. A lição de hoje, então, do que sobe é: tudo bem, gente, dá para confiar de vez em quando no coração das pessoas. De vez em quando, exatamente. Muito difícil faz, né? Gente, então é isso, a gente chega ao final de mais um episódio. Maria Clotilde, queria te agradecer por ter cedido seu tempo e ter vindo aqui compartilhado a sua trajetória com a gente. Foi muito bom te ouvir, conhecer um pouquinho mais desse país que a gente tem esse carinho tão grande e sempre tenta falar quando possível aqui nesse podcast. Muito, muito, muito obrigada. Queria pedir também, se você quiser deixar suas redes sociais, dar esse espaço para você, para divulgar o seu trabalho. A gente vai postar lá a entrevista que a gente comentou, mas também deixando esse espaço aqui para você compartilhar. Obrigada, ouvintes. Obrigada, Maria, e até a próxima. Sabe quando chega aquele momento de terminar, todo mundo diz: oh, é isso que eu estou sentindo agora. Pronto, eu vou deixar aqui. Meu Instagram é Clotilde _ aquele tracinho de baixo, Guirrugo. Guirrugo é Guirrugo. Clotilde Guirrugo. É mesmo o nome para o Facebook, quem preferir Facebook, tranquilo. E vou deixar o Instagram, o Facebook do Mariclo Produções, que é a minha empresa. E não vou esquecer de deixar a rede social de uma peça de teatro que estamos a fazer agora, que é Chove Amores na Rua de Matador, que vai fazer uma digressão para Portugal em julho. E vai também possivelmente para o Brasil, São Paulo, Porto Alegre, possivelmente para Rio de Janeiro, para os SESCs, em setembro, e que é Chove _, que é esse tracinho de baixo, Amores. Então aí pode seguir as digressões desse espetáculo.
e saber um pouco da Mariclo Produções. Muito obrigada, foi um prazer enorme conversar convosco, meninas. É um prazer, Flávio, foi um prazer, Paty. Muito obrigada por esse convite. Estou sempre aqui, agora nos já mantemos contatos, né? Estamos sempre aqui, Com tchauzinho, até certeza. a próxima. Beijo. É isso, vou te ver pessoalmente aqui em Portugal.